que Mato Grosso, nosso estado querido e amado, ontem completou 270 anos. Nós ouvimos aqui um pouco da história de Mato Grosso, segundo o deputado Wilson Santos, até de forma gratuita. Ele nos deu uma aula de história aqui ontem, sobre o nosso estado, o quanto Mato Grosso enriquece em todas as formas o nosso país e o quanto Mato Grosso contribui para o crescimento desse país. 270 anos, eu que sou nascida nesse estado, as pessoas até indagaram nas redes sociais como era possível, alguns que não conhecem a história do nosso estado, Cuiabá ser mais velha do que Mato Grosso. E aí eu tive que explicar que nós tivemos a divisão dos estados, e Cuiabá já existia, e nosso estado é mais jovem do que a nossa querida e amada capital Cuiabá. Mato Grosso, seu presidente, tem uma história linda, como eu disse agora há pouco, mas tem pouco a comemorar nos seus 270 anos. Primeiro que hoje a realidade da saúde de um estado que se diz rico, e é um estado rico, é pífia, a gestão não é comprometida com a causa da saúde. Nós vivemos um momento em que as pessoas estão morrendo com a liminar em suas mãos, vai em busca de UTI, vai em busca de medicação e acaba morrendo sem ter o devido atendimento. Num governo que dizia que ninguém morreria por falta de atendimento de saúde dentro desse estado. Regionais com os seus médicos sem receber, com muitos pagamentos em atraso, e isso se estende para todos os municípios do estado. E aí eu devo citar que todos nós recebemos uma lista e que o débito do governo com os municípios, segundo essa lista, divulgada por alguns prefeitos e alimentada pelas prefeituras, deve mais de 200 milhões para os municípios mato-grossenses. 200 milhões que iriam para a saúde, 200 milhões que iriam para a educação, 200 milhões que iriam, sem dúvida, fazer a diferença, porque nós sabemos a realidade de cada um dos 141 municípios mato-grossenses. Quando você fala de duodécimo, Mato Grosso deve mais de 500 milhões aos poderes, e esse cálculo hoje, em verdade, é desconhecido, inclusive pelos presidentes dos poderes, porque ele já se acumula em um tamanho que daqui um pouco é incalculável. Então, nós já falamos de 200 milhões, nós já falamos de 500 milhões. Quando você fala da Cinfra, esquemas e mais esquemas sendo denunciados, e as estradas de Mato Grosso padecendo. Nosso presidente, deputado Zé Domingos, da região ali de Nortelândia, Diamantino, que tem grande liderança naquela região, sabe da situação das rodovias, que é uma das que mais sofre reclamação dentro do nosso estado. Denunciado amplamente aqui nessa tribuna por cada um dos colegas, e sabendo todos nós aqui, principalmente os que fazem parte da CPI dos fundos, que o FETAB tem tido a sua finalidade desvirtuada dentro de Mato Grosso. O dinheiro do FETAB não é utilizado para aquilo que deveria ser, que são as estradas, enquanto os produtores pagam por isso, enquanto aqueles que produzem em Mato Grosso pagam por isso. Quando você fala em segurança, senhor presidente, nós temos viaturas paradas por falta de pagamento do aluguel, nós temos viaturas paradas por falta de pagamento de combustível, nós temos um sistema prisional lotado, e ontem foi matéria da Gazeta que tem 30 milhões, deputado Zeca Viana, desde 2016, para ampliar e para reestruturar o sistema prisional de Mato Grosso, e esse governo não conseguiu aplicar o recurso desde 2016, delegacias caindo aos pedaços, policiais com coletes à prova de bala vencidos, armamentos vencidos, e por aí vai. E assim é a segurança de Mato Grosso, cada dia mais um novo caso de estupro, um novo caso de homicídio. Delegacia das mulheres, políticas públicas voltadas para as mulheres não existe em Mato Grosso. Não existe uma delegacia 24 horas para atender as mulheres vítimas de violência em Mato Grosso. Todo mundo viu a notícia e eu não vi ninguém do governo se manifestar sobre a terceira prisão de Paulo Tax, braço direito, o esquerdo era o Alain Maluf, de Pedro Tax, e as notícias dando conta, caros colegas deputados, de que
inovou mais uma vez o governador Pedro Táxi, porque Paulo Táxi recebeu 1.400.000 pelo esquema de Detran, antes mesmo do governador assumir o mandato. Em 2014, ano que o governador ainda era Silval Barbosa, isso está em todos os sites. Paulo Táxi recebeu 1.400.000 antes mesmo de Pedro Táxi assumir o governo. Mais parentes seus envolvidos, que foram citados agora. E você vê, deputado Zeca Viana, como se nada tivesse acontecendo. Os grampos fazendo 1 ano agora e ainda não conseguiram chegar no mandante dos grampos. Faz 1 ano agora. 1 ano. É por isso que nós vamos ficando no descrédito, porque a Assembleia devia agir quando isso acontece. Nós temos só nesse governo mais de 600 pessoas recebendo mais de R$9.000 em cargos comissionados. Não tem máquina e não tem Estado que dê conta disso. Muito obrigada, presidente.